Vamos lá então, porque as melhores artes de mangá, na opinião dos inscritos, além de ser um vídeo do Eric Art que eu gosto muito de ver, a thumb desse, a thumb desse vídeo me chamou muita atenção. Porque na thumb tinha Berserk, mangá incrível, arte, não preciso nem falar. Tinha Hoseki no Kuni, que é um mangá que eu gosto bastante, está no meu top aí, um dos melhores mangás que eu já li, e realmente a arte é muito linda. Só que o terceiro, por mais que, né, seja uma arte muito bonita, Quem me acompanha já vamos ver sabe que eu sobre, faço né? vários Porque eu fiquei vídeos curioso, dando a thumb aquela realmente chamou a palpitada atenção. na arte de vários mangás. Mas dessa vez eu queria fazer algo que tivesse Mas um como certo nível de final, participação dos meus é o inscritos. pior que eu tenho que Então ler eu o pedi final pra ainda, galera tá? colocar lá na Eu aba do não terminei de Hungary ler os por causa mangás que com a eu arte que tinha eles mais parado por gostavam. falta de E então eu tempo. iria E eu selecionar alguns tô dando uma comentários e enroladinha dar pra a ler minha os últimos opinião sobre capítulos. cada Esse que é o uma foda. dessas obras. E pra minha surpresa, eu tive mais de 800 comentários. Alguns recomendaram mangás muito bons e outros recomendaram umas obras meio Tipo isso aí, né? duvidosas ali. Obviamente é Meio impossível eu duvidosas, falar né? sobre todas as obras que o Meio. pessoal colocou lá, então eu simplesmente peguei alguns e vou ranquear eles aqui em um formatinho de tier list, dando a minha opinião e qual posição eu acho que cada um poderia ocupar. É meio que um trabalho colaborativo entre mim e vocês. A Kienat comentou: li poucos mangás até agora, mas o que mais me chamou a atenção foi Hoseki no Kuni. Em certos momentos a arte fica muito detalhada e a autora sempre sabe colocar o foco no que está acontecendo em cada É quadro. que é É muito difícil de bom. explicar, mas eu acho muito bonito. Realmente é O difícil de traço da explicar o porquê autora a é gente incrível gosta da demais. aparência de uma determinada arte. É quase como tentar descrever o sabor de uma comida. Por mais que a gente goste do gosto dela, é difícil colocar esses sentimentos em palavras. Eu diria que essa sensação de foco que você sente ao ler Hoseki no Kuni, muito provavelmente é resultado do uso da técnica de espaço negativo que a autora usa no mangá. Explicando rapidinho, o espaço positivo é o assunto principal de uma imagem, enquanto o negativo é o espaço que existe em torno ou entre o objeto. E esse conceito aí tem muitas aplicações em várias áreas da arte. No caso de Hoseki no Kuni, muitas vezes ele é usado para fazer com que o desenho dos personagens se destaquem mais. Quando tem menos coisas acontecendo no fundo, os nossos olhos prestam mais atenção nas emoções, nos gestos Velho. e nas ações dos personagens. É como se o vazio amplificasse as emoções de uma cena. Alguns consideram que essa é uma abordagem bem preguiçosa. É só você ver o tanto de pessoas que zoam a Bleach pela Ah, esse pessoal que fala isso, velho. Nossa, quantidade de cara. fundos vazios que aparecem no mangá. Mas quando isso é bem aplicado, ele realmente consegue amplificar muito o impacto de uma cena. E o Hoseki no Kuni é um dos mangás que consegue usar isso bem. Claro que existem muitos outros usos para o espaço positivo e negativo, Sim. mas eu não quero que o vídeo fique muito maçante aqui. Honestamente, eu vejo sim muito valor no que o Hoseki no Kuni faz na sua parte visual. É um traço que tem identidade, consegue gerar uma resposta Lindo pra emocional na gente. caralho. E assim, as mudanças no design da protagonista no decorrer da obra, cara, é de partir o coração. Então eu vou colocar Não só. Cara, as mudanças do Foz, da Foz, tanto faz, né? É uma gema, literalmente. É literal uma gema, não tem sexo nem nada, por mais questão de aparência. Pareça homem ou mulher. Cara, o Foz. Mano, puta que pariu, velho. Cara, ele começa com o personagem bobinho. Ele quer ter um lugar dele no mundo. No final você tá tipo, por que você fez o que fez? Por que você chegou onde chegou? Cara, que personagem bom. colocar ele aqui no Puta que muito pariu. bom, que eu acho que merece bastante. XYZ Nick comentou: One Punch Man. A habilidade do Yusuke Murata com a caneta é surreal. De fato, meu bruxo, One Realmente. Punch Man é um mangá com uma arte soberba. Eu sempre brinco que se os fundamentos da arte fossem igual aos tipos de Nen de Hunter x Hunter, o Murata seria uma aberração que ignora as regras e tem 100% de proeficiência em todos os tipos de Nen, tá ligado? Ele possui o pleno domínio da capacidade de se desenhar. E é exatamente por isso que eu vou colocar ele aqui no mestre do desenho. Cara, não Porque, chegou no nível divino. sim, eu sei, muita gente esperava que ele ficasse ali no nível divino, mas eu realmente acredito que o One Punch Man é aqui mesmo, viu pessoal? Na minha visão, para uma arte estar ali entre as melhores, não basta ela ter uma beleza ali na sua forma, mas ela também precisa ter uma beleza semântica. Ou seja, ela precisa ser uma arte que tem uma beleza no nível das ideias que ela está transmitindo. A ilustração ali possui um significado por trás que consegue ressoar profundamente com a gente e enriquecer
enriquecer mais a história. E isso cena é de algo que Tokyo o é One incrível, Punch Man do velho. Murata não tem muito, porque não é essa a proposta. Ele é ilustrado para ser visualmente deslumbrante, para você olhar e achar ele muito legal, não para transmitir ideias elaboradas. É como One se fosse Punch Man em si é um mangá de comédia, cheio velho. de O fato dele efeitos já ter um especiais design desse jeito é ele impressionante. impressiona, diverte, mas não necessariamente comunica ideias que melhoram ali a história. E honestamente, tá tudo bem, são propostas e propostas, mas eu não considero esse tipo de arte como uma das melhores, saca? Então ele fica aqui tá de muito bom tamanho. Neko-sama, difícil escolher só uma, mas vou ficar com Bakemonogatari. O Oguri Ito é simplesmente um gênio, pena que não é tão popular. Rapaz, quem me acompanha de perto sabe o quanto eu sou fascinado Pior que eu não li Bakemonogatari até hoje, tá? Eu tenho que dizer. pela arte desse mangá. Bakemonogatari é uma obra que entrega o mesmo nível de primazia que você encontra em um mangá como o do One Punch Man, por exemplo. Mas a grande diferença é que além de ser um mangá visualmente lindo, ele também possui a bendita beleza semântica que eu tava falando. Os desenhos de Bakemonogatari são maravilhosos, talvez alguns dos mais belos que você vai encontrar no mundo dos mangás. Mas o que realmente torna essa arte especial é como o Ogretti utiliza essa habilidade técnica dele para comunicar essa cena, ideias velho. e significados por Composição meio da das porra. escolhas visuais que ele faz na obra. Muitas das suas ilustrações são repletas de simbolismos e metáforas visuais. Isso exige mais do leitor, que precisa se esforçar para interpretar as camadas de significado que está escondida em cada ilustração. Mas quando você percebe o que ele estava querendo dizer ali, a sua reação é apenas uma. E cara, o mais legal é a criatividade com a qual o Ogretti consegue transmitir essas ideias visualmente, sabe? Ele desenha elas de um jeito que é muito surreal. Muitas vezes você pode não entender absolutamente nada do que ele tá tentando representar, mas mesmo assim você vai achar interessante simplesmente porque ele desenhou de um jeito esteticamente legal. Então Caralho. a arte desse mangá consegue ser apreciada em Caralho. várias camadas, tanto por ela ser muito bonita esteticamente, quanto por ela também ser muito profunda. Então, sem sombra de dúvidas, ele Nível merece divino. estar aqui liderando Espera. o nível divino das artes de mangá. Mario Art, Naruto. A arte é clássica e frenética e tem um bom uso de perspectiva de olho de peixe, e também as proporções dos personagens são muito boas. Esse é uma das melhores características do desenho do Kishimoto, na minha opinião. Realmente, Mario, o Sr. Kishimoto gosta bastante de explorar os limites da perspectiva no trabalho dele. Tem muito take legal onde ele cria ângulos completamente malucos e extremos. Ele sempre se desafia a desenhar os personagens em ângulos pouco usuais, né? Um exemplo bem legal é daquela cena da luta do Naruto e do Sasuke na fase clássica, onde ele faz toda uma preparação de várias páginas para mostrar o Rasengan e o Chidori colidindo, né? E ele desenha elas como se a câmera estivesse embaixo d'água. É um negócio Cara, muito isso bem é feito. muito bom, Honestamente, pra mim, a perspectiva é o segundo ponto mais forte do Kishimoto. Pô, o segundo ponto, Eric? Como assim? Qual que é o primeiro? Poxa, é evidente que o primeiro é o design dos personagens, né, meu bruxo? Naruto Não, tem sim. muito Mas personagem. eu ainda acho que por mais que o design é muito bom, o lance da perspectiva pra mim é muito mais tipo, caralho, sabe? Visual completamente icônico e que vai ficar imortalizado na nossa memória. Então eu dou muito valor para a arte do Kishimoto, sim, e por isso eu vou colocar ela aqui no muito bom. Olha o AD. Cortando do AD. MFC, Gachakuta. O que eu mais admiro é a forma como os personagens são estilizados. Também cito os cenários e o design dos personagens que eu adoro. Olha pessoal, eu realmente fiquei impressionado com a Nunca ouvi falar desse quantidade mangá. de pessoas que recomendaram o mangá de Gachakuta, tá? Pra vocês terem uma ideia, ele foi o terceiro mangá mais comentado. Ele só perdeu pra Jojo e pra Berserk em número de sugestões. Eu não Caralho. imaginava que vocês curtiam tanto assim o traço de Gachakuta. Ele não é um mangá tão conhecido assim e nem anime tem ainda. Então pra ele ter Nunca sido ouvi tão falar. sugerido assim não foi por popularidade, mas sim porque vocês realmente curtem o desenho dessa obra. E assim, pra mim é totalmente justificado. A Kei Urana tem um desenho que além de ser tecnicamente perfeito, também tem Maluco muita do identidade e principalmente expressividade, né? Os personagens são super emotivos, os designs aplicam muito bem os conceitos de apelo visual nas suas formas, né? Muito O que uso de deixa eles Hashira bem bem interessantes. colocado. E eu sinto que esse traço dela tem um apelo
popular muito forte, porque ele tem ali uma estética bem rebelde, descolada, e isso conversa muito bem com o pessoal que é mais novo, né? Então pra mim é super justo colocar ele aqui no patamar dos mestres do desenho. É um mangá que não dá pra criticar do ponto de vista visual, pois ele é muito caprichado. Agora, esse aqui eu peguei de sacanagem. Emergence Metamorphosis. Eu adoro. Esse eu adoro é preocupante, cara. Esse eu adoro é um pouco preocupante, cara. Bicho, esse aqui é o mangá pra fazer o sujeito tirar a mão do pau e colocar na consciência. Não Pra tá quem não errado. conhece, ele é aquele rentão bem famoso que conta a Ai, história da menina caralho. bem tímida, nerd, muito Puta que fofinha, e pariu. que por infelicidade Mano, sabe o que... Cara, eu fiquei sabendo... Cara, eu desconheci essa porra por puro acaso. Porque eu tava lendo um mangá com uma premissa mais ou menos igual a essa. Só que era uma comédia romântica. Onde a heroína principal, ela... No colégio, principalmente, ela parecia muito excluída, usava óculos, forma de cabelo diferente e tal. E ela parecia uma personagem, uma pessoa muito fechada, isolada, blá blá blá. Só que o protagonista conhece ela fora da escola, onde ela parece uma pessoa completamente diferente. É um pouco também o conceito de Horimiya em relação ao Miyamura no começo. Questão tipo, cabelo grande, abaixado, blá blá blá, escondendo os piercing. E fora do colégio ele usava, né, o cabelo mais descolado, blá blá blá. Aí um cara comparou aquela obra com isso aqui. Aí eu fui atrás, falei, caralho, como assim? Vamos ver. Eu cheguei no final disso aí, pelo menos, né? Eu terminei no final, tipo, caralho, né? É isso. do destino, acaba conhecendo um Zé Droguinha que vai influenciando ela a cair cada vez mais no mundo do hedonismo, né? Até que chega num ponto que ela Cara, o tem final um dos dessa obra desfechos é mais tristes que eu já vi em um maluco de mangá. quebrar, E tá? assim, eu não vou negar não, o traço disso aqui é bem feito, tá? O autor tem um desenho que é tecnicamente caprichado, claro que não é um traço muito original, é bem padrãozão, tem uns 500 mangás com arte igualzinha a essa, então ele não se destaca muito. Porém, eu tenho um certo problema com a arte desse mangá, pessoal. Desenho, meus bruxos, nada mais é do que uma ferramenta de comunicação. Ela ajuda a história a ser contada. E a história dessa jossa aqui, ela é bem séria e emocional, de alguém que fez todas as escolhas erradas na vida e acabou pagando o pato no final. O problema é que o visual disso aqui não tá nem um pouco honesto com a história, pois como eu disse, ele é um rentão. Então ele é ilustrado de uma forma completamente escrachada, exagerada e em muitos momentos até bem nojenta. E isso não te ajuda a levar a sério as coisas que estão acontecendo. Você tentar contar uma história séria com um mangá desse gênero é bem difícil e ao menos pra mim não deu muito certo não. Então eu vou deixar ele aqui que eu já tô sendo até muito generoso. Broshidon, Jujutsu Kaisen. Embora o final não Eu colocaria no rank abaixo. Eu literalmente colocaria no rank abaixo. Como ele falou, o traço tipo, é bem desenhado, é bem feito, pontos. Mas é genérico pra caralho. Não tem nada de super uau. fosse grande coisa, as lutas e a coreografia eram as melhores que eu já vi em um mangá. Eu também gosto bastante da forma como o Gege Akutami compõe a coreografia das lutas, aquela cena do Itadori lutando contra o Chozo no arco de Shibuya é muito bem. Cara, por mais que tenham momentos muito bons, o que o Gege fala de ai, às vezes eu prefiro sacrificar o fato do leitor entender o que está acontecendo para deixar algo mais estilizável, algo mais bonito de se ver e tal. Principalmente indo pro rumo do final do mangá. Nossa, mas eu não gosto disso. Concatenada, as expansões de domínio na obra Não, têm uma isso é muito exploração maneiro. visual que eu acho bem interessante e em alguns momentos o autor é bem criativo na quadrinização do mangá, né? O problema pra mim é a inconsistência no traço dessa obra, pois tem capítulo que ela tá muito legal, mas em outros o capricho foi ali pro beleléu, tá ligado? O Gege Isso daí é o famoso falta de descanso. também tinha muita dificuldade em desenhar a obra naquela periodicidade puxada que ela tinha. E por causa disso a arte muitas vezes acabava pagando o pato, né? Então apesar de eu gostar da arte e achar ela boa, por causa dessa inconsistência, eu vou pôr ela aqui. McLovin, Koku no Hito. A arte fala mais do que os diálogos. Meu amigo, o seu comentário representa perfeitamente o que é Koku no Hito. Ele é um mangá que tem uma arte realista, o que o pessoal adora, porém ele também tem uma arte muito
Eu não sou muito fã, não, de arte realista pra mangá. Por muitas obras em si, eu não sou muito fã de arte realista. Mas, em questão de Boku no Hero, surpreende, tá? É um dos poucos, assim, que você chega a bater pau. Contemplativa, o É autor convida o bizarro. leitor a entrar na mente do protagonista, pois o visual do mangá reflete muito as coisas que ele está sentindo, né? Então o autor retrata isso através de desenhos que ilustram ideias mais abstratas e simbólicas. A narrativa visual disso aqui é muito boa e é uma verdadeira aula de como contar histórias através de desenhos. Sem falar que um excelente mangá para quem está começando a estudar sobre quadrinização, porque aqui fica muito evidente a forma como cada quadro dialoga um com o outro, sabe? É mais simples você perceber essas coisas aqui do que em outros mangás, então fica a dica. Simplesmente Realmente. não existe outro lugar para colocar esse Se colocar mangá em outro a lugar, não tá ser décima aqui no surra, nível cara. divino, pessoal. Rafael. Jojo, o Araki foi um dos primeiros artistas que eu pesquisei a evolução e o design me impactou. Me inspiro muito na arte dele, também na criatividade e a facilidade de colocar conceitos no visual dos personagens. Cara, eu não consigo ler Jojo, eu não consigo assistir Jojo. Eu olho qualquer coisa que envolva Jojo, eu não consigo. Cara, Cara, Jojo eu vou ser bem breve aqui, pois é um mangá de várias partes e cada uma delas tem uma arte muito distinta. Então vamos começar com Jojo 1, que é horroroso. Bicho, eu não vou defender Jojo 1 aqui não. Cada vez que eu revisito aquele mangá, parece que ele fica mais feio. Tem muito erro de desenho tosco, personagem bonito. Caralho, velho. Claro, tem ali seus momentos bonitos, mas não salva o mangá não, viu? Então ele vai ficar aqui no precisa melhorar. O Jojo 2, ele já dá ali uma melhorada, né? Você não tem mais as falhas gritantes de desenho na parte 1. O traço já começa ali a pegar uma certa identidade. E você já começa a ver algumas genialidades do Araki surgindo logo aqui. Tem uma ilustração muito famosa do Joseph com o braço todo tosco. Daí você fala, meu Deus, o cara não sabe desenhar o bagulho. Mas daí quando você vai ver, aquilo ali é uma desproporcionalidade que o Araki fez de propósito, já considerando a costura do mangá, né? Então o cara já tava ficando ligeiro logo ali. Agora, a parte 3, meus amigos, ela tem um dos melhores designs de personagem do mundo dos mangás, que é o design do Jotaro, né? Um visual extremamente informativo do personagem, criativo, badass. Eu adoro esse design. Sem falar que foi nessa parte que foi introduzido os stands, né? Então você tem muita exploração visual por parte deles. O Araki também desenhava muito ângulo de câmera legal nas lutas. Aquele take da luta do Jotaro contra o Dio ficou eternizado na nossa mente. Então até pra hoje mim tem é meme mais do que sobre. merecido ele ficar aqui. Oh, Agora, achei que ele ia a pra parte muito bom. 4, meus bruxos, ela começa horrorosa. E ela é horrorosa porque o Josuke tem a mesma cara do Jotaro e é muito feio, bicho. Eu não tanco aquela desgraça não. Porém, o traço do Araki vai mudando com o tempo. E esse traço mais original que ele tem hoje começou justamente nessa parte. E aí fica bonitão. Então dá pra pôr ele aqui na frente da parte 3. Olha só. Agora na parte 5 e na parte 6 você realmente teve o fim dos personagens Sheds em Jojo, né? O que é triste, eu gosto dos personagens super bombados. Até hoje eu estou de luto pelas mudanças de design que o Jotaro sofreu, mas o desenho continua muito bom, as lutas são super bem concatenadas, principalmente ali na parte 6, então dá pra colocar eles aqui. Mas assim, o ouro mesmo, meus amigos, fica aqui na parte 7 e na parte 8, né? Porque foi a partir desse momento que o mangá deu ali uma mudada de periodicidade, saindo de semanal para mensal, e aí sim o autor teve todo o tempo que ele precisava para desenhar as coisas do jeito que ele queria, né? Para mim, as duas partes são dignas do nível divino, mas eu costumo dar mais Caralho. valor para a parte 7. E assim, a parte 9 eu não vi ainda, então eu não vou nem opinar sobre ela, beleza? Letícia Carvalho. Gosto do traço amigável de One Piece. No começo as páginas eram bem limpas e simples, mas a coisa que eu mais amo são as capas coloridas. Eu amo o jeito que o Oda pinta cada detalhe, é hipnotizante. Meus amigos, o traço inicial de One Piece tem um lugarzinho muito bem guardado aqui no meu coração. Eu gosto bastante desse traço cartoon do Oda. Eu vejo muita gente zoando One Piece justamente por causa disso, porque tem muito personagem com design aloprado e tal. Mas eu acho que essa questão da cartoonização é uma característica bem legal do traço do Oda. Ela permite que ele explore bastante o visual dos personagens e eu particularmente acho bem legal. Quer dizer, nem sempre, né? Às vezes fica bem tosco. O meu problema com One Piece mesmo é a poluição visual
visual que torna ele totalmente indigesto Foda pra de se caralho. ler. Todo mundo já tá careca de saber que em alguns momentos o bagulho fica poluído pra caramba e deixa a leitura bem cansativa. Principalmente quando você compara com o início, que era de uma limpidez absurda, comparável ali com Dragon Ball. Mas se você olha essas ilustrações avulsas que ele faz nas páginas coloridas e tal, você nota que mesmo com uma porrada de personagem tudo junto, ele ainda consegue ornar bem a imagem, né? Fazendo com que ela seja gostosa de se olhar. Então esse problema de poluição é muito específico para dentro das páginas da história. Então assim, se eu aquele fosse bagulho pegar um de traço de tem que enfiar muita informação e faltam páginas. Ele enfia tudo numa página só. É um dos bagulhos mais tristes do atual de One Piece. sei lá, Water 7, por exemplo, pra mim era mestre do desenho. Mas como o bagulho descambou com o tempo, eu vou por um nível abaixo. Júlio Henrique. Cada quadro Eu fico triste porque Bleach não entrou aí, tá? de Berserk é lindíssimo e muito bem feito. E já cheguei a entupir a minha galeria de tanta página que eu baixei, só pra ficar apreciando o traço. Você não está sozinho, bruxo. E assim, muita gente. eu não vou ficar fazendo cerimônia aqui não, tá? Todo mundo já sabe aonde Berserk vai ficar. Ele é inegavelmente um dos melhores exemplos de arte que o mundo dos mangás tem a oferecer. O Miura era completamente obsessivo com o nível de detalhamento dos seus desenhos, o que por um lado é muito bom, mas por outro fazia o mangá sair de vez em nunca, né? Mas o que é legal a gente salientar é que o Miura não era somente um grande ilustrador. O pessoal pensa que Berserk é só um artbook, tá ligado? Mas a realidade é que o Miura também era um grande quadrinista. Berserk é um exemplo de mangá que consegue unir o melhor dos dois mundos. Uma ilustração perfeita e uma quadrinização muito caprichada. A narração visual que o mangá de Berserk tem é uma coisa que eu lindo, particularmente dou muito valor, então é mais do que merecido ele ficar aqui no nível divino. Enfim pessoal, essa lista faltou mangá pra caramba, não falamos de Bleach, não falamos de Boku no Hero, não conseguimos falar nem mesmo de Vagabond. O pessoal Cara, vai Vagabond de verdade, esculachar cara. todos Vagabond não tá na lista, né? Por que Vagabond não tá na lista? comentários. Mas se eu continuar falando aqui, o vídeo vai ficar muito longo e daí eu é que me lasco pra editar ele, né? E assim, eu tô afim da gente continuar essa tier list aqui do pontinho que a gente parou mesmo, mas pra isso eu preciso que o vídeo vá bem, né? Então deixa um likezinho e um comentário sobre quais mangás você quer que apareçam na próxima parte desse vídeo. Isso por si só já vai ajudar o vídeo a ter um bom desempenho. Então basicamente era isso que eu queria. Eu acho que Bleach deveria ter aparecido na primeira parte, hein? Colocou 2 do Big Three, não colocou Bleach. É criminoso. É criminoso, tá? Mas de qualquer forma, e vocês que estão vendo o vídeo, o que vocês diriam? Quais mangás você colocaria na lista e quais as posições você colocaria? Mudaria algum que tá ali pra alguma posição acima ou abaixo? Eu já falei, Metamorfoses eu colocaria mais abaixo. Eu colocaria lá no último. Mas, de qualquer forma, o vídeo original tá aí na descrição. Logo abaixo também outro canal e minhas redes sociais, no Instagram e no Twitter. Estou tentando avisar toda vez que lanço um vídeo e aviso toda vez. E eu avisei toda vez que vai ter live. Não esqueça que no comentário fixado tem um link daqui que vai direto pro meu canal para vocês seguirem e acompanhar as lives. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado pela participação de todos. Valeu, falou.